Bem-vindo, alunos, à nossa primeira aula aqui no canal Iemar em Casa. Na aula de hoje, abordaremos o capítulo 4, Humanismo, Renascimento e Reforma Protestante. Fiquem atentos e observem as novas formas de pensar e representar o mundo como sinônimo de arte e expressões artísticas. Também para a vida intelectual e as novas formas de fazer e saber desse novo mundo chamado de Idade Moderna. Antes de dar continuidade ao nosso estudo, eu gostaria de me apresentar. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor João Fábio, também conhecido como professor Pantaleão, sou professor de História da Escola Iemar. Segundo o historiador Mark Bloch, o objeto da história é, por natureza, o homem. Ao longo desses 3 capítulos, estudamos o homem medieval. Sabemos que a história costuma dividir a Idade Média em momentos distintos: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, temos pouca mobilidade social. O poder está fragmentado nas mãos dos senhores feudais. Não temos comércio e outras características próprias do tempo. Já na Baixa Idade Média, percebemos uma mudança de comportamento. Vimos que após as cruzadas, tudo mudou. Analisamos nos capítulos anteriores a crise do mundo feudal, onde vimos o reaquecimento do comércio, a circulação monetária, o surgimento das cidades, o enfraquecimento dos poderes regionais dos senhores feudais, a unificação das leis, a demarcação das fronteiras e o despertar do sentimento nacional e, claro, a centralização do poder do rei, configurada na formação dos Estados nacionais absolutistas. Na leitura desse capítulo, fiquem atentos às transformações ou rupturas provocadas por essa virada de período, ficando para trás a Idade Média, pois o homem acabou de inaugurar o mundo moderno. O contexto renascentista foi o período na história europeia compreendido entre os séculos XVI e XVII. O Renascimento é o termo utilizado para caracterizar o interesse de resgatar a cultura clássica greco-romana, sobretudo através de sua arte. O Renascimento teve início na Itália, no século XIV, expandindo-se por toda a Europa ao longo dos séculos XV e XVI. Durante o Renascimento, ocorreram inúmeros progressos artísticos, literários e científicos, indo bem mais além das clássicas ideias greco-romanas. Um dos principais motivadores dos progressos renascentistas foi o humanismo, passando agora a uma maior valorização do homem, contrapondo o teocentrismo, do grego theos, Deus, centrismo, centro de todas as coisas. O teocentrismo medieval que colocava Deus no centro de todas as ações. O Renascimento tem como principais características resgatar o estilo artístico greco-romano. Os homens desse período vão lançar o seu olhar para o homem do mundo antigo, da época dos gregos e dos romanos, tentando resgatar a ciência, a matemática, a arte, a perspectiva, as formas geométricas, dando vida à sua arte como um todo, usando da racionalidade, a valorização do ser humano e da natureza, o rigor científico e o ideal humanista. Professor, e o humanismo? O que vem a ser? O humanismo foi o movimento responsável pelo progresso renascentista,
tornando-se a encarnação do espírito do Renascimento. E o que ele propunha? O humanismo propunha uma ressurreição do passado, tornando-o como fonte de inspiração e modelo de civilização, valorizando o homem e a natureza, em oposição ao teocentrismo difundido na Idade Média. O espírito do humanismo, como movimento intelectual, iniciou-se e alcançou seu apogeu, o seu auge, na Itália. Para encontrar respostas às questões que atormentavam o homem renascentista, os humanistas recorriam tanto ao cristianismo como à filosofia greco-romana, criando um novo conceito marcado pela superioridade do homem sobre a natureza e pela rejeição dos conceitos criados e impostos pela religião medieval. O humanismo visava desenvolver no homem o espírito crítico, proporcionando-lhe condições de pensamento que lhe foram negados durante o período medieval. A busca pelo conhecimento e o espírito científico do homem renascentista ocasionou uma revolução na estrutura do pensamento da sociedade europeia na Idade Moderna. Sem perder o nosso objeto de investigação, o homem, nesse período tiveram grandes descobertas de novos continentes. As conquistas marítimas, o contato mercantil, a ampliação do comércio e a diversificação dos produtos consequente das descobertas proporcionaram o enriquecimento dos comerciantes. Os ricos comerciantes europeus, governantes e membros do clero patrocinavam a produção artística de pintores, escultores, músicos, arquitetos, escritores e vários outros estilos que davam o enriquecimento do período que estamos analisando. Podemos perceber rupturas ao longo da duração. A visão antropocêntrica do mundo, antropos, homem, centrismo, o centro agora é o homem. Por isso, essa imagem tendo o homem no centro de todas as coisas. Diferentemente da época medieval, os progressos em diversos campos culturais colocaram o homem no centro de todas as ações, e não mais o teocentrismo, onde Deus estava no centro das atividades da sociedade da Idade Média. Agora é um novo período, a Idade Moderna, onde o homem está no centro das atenções. Além dos burgueses que se enriqueciam e financiavam as artes renascentistas, os reis também contratavam esses artistas para registrar a sua imagem às gerações posteriores. Os governantes, para se popularizarem, encomendavam pinturas, retratos e esculturas aos artistas, ampliando o mecenato. E você aí pensando que sempre foi fácil registrar os momentos da vida. Perceba que ao observarmos o comportamento do homem nesse período, vemos que a difusão de variadas formas artísticas inspiradas no mundo greco-romano se valorizou. Os europeus renascentistas acreditavam que os artistas clássicos dominavam as melhores técnicas artísticas, servindo então como um belo modelo. Perceba os traços realistas, os traços que faz dessa arte o mais real possível, o real e o belo. A arquitetura renascentista pode ser observada nas construções de palácios, igrejas e fortalezas. A arquitetura renascentista tem como principais características simplicidade na construção, ordens arquitetônicas,
Observamos também que a escultura e a pintura são soltas da arquitetura, passando a ser autônomas. A pintura no período renascentista tornou-se uma manifestação artística independente, sendo provavelmente o ramo mais conhecido da arte renascentista. No Renascimento, é iniciado o uso da tela e da tinta a óleo, e surgem artistas com estilos bem particulares, caracterizado pelo ideal de liberdade e, portanto, pelo personalismo. As principais características da pintura renascentista são a perspectiva, como vemos na obra de Mona Lisa, o uso do claro e escuro e o realismo. Seria muito difícil apontar os mais célebres pintores renascentistas. Porém, Leonardo da Vinci é sem dúvida o mais lembrado e um grande dominador de todas as características da pintura renascentista. Chegamos à segunda parte da nossa exposição e já estudamos em sala de aula que a Igreja Católica era uma das instituições mais poderosas da Idade Média. Porém, com a Reforma Protestante, tudo isso vai mudar. Percebam as mudanças ou rupturas no tempo que ocorreram na virada da Baixa Idade Média para a Idade Moderna. A Reforma foi um movimento político e religioso que ocorreu na Europa no século XVI e que representou no campo espiritual a transição da Idade Média para a Idade Moderna. No contexto, a Igreja Católica vivenciou uma grave crise. Além das disputas políticas envolvendo o clero, havia uma séria crise de representatividade, agravada pelo quadro de pobreza, fome, proliferação de doenças, más colheitas e morte. Com a verticalização da crise, a Igreja nem sempre oferecia as respostas esperadas e, assim, não pôde conter a ordem de transformações que se seguiram, as quais foram projetadas pelo pensamento humanista. Na Idade Média, a Igreja Católica era a única instituição religiosa no Ocidente e determinava não só a doutrina religiosa, mas a moral, os costumes e mesmo as relações socioeconômicas. No século XVI, houve uma revolução espiritual que ocorreu na Europa chamada de a Reforma, que representou a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, do feudalismo para o capitalismo. Nesta revolução, a unidade católica foi corrompida com o nascimento de novas religiões, como a luterana, a calvinista e a anglicana. Antes da reforma do século XVI, várias manifestações já se mostravam descontentes com a exploração da religiosidade pela Igreja, bem como com o comportamento pervertido do clero. Os principais pioneiros da reforma foram John Wycliffe. Era um professor universitário, natural da Inglaterra, que atacou o sistema eclesiástico, a opulência do clero e a venda de indulgências. Ele desenvolveu, no século XIV, uma teoria da comunidade invisível dos eleitos. Para ele, o alicerce da fé era a Bíblia, defendendo também o confisco e a devolução dos bens eclesiásticos ao poder temporal, representando pelo monarca. Em 1381, defendeu em público um levante camponês. Outro importante pioneiro foi John Hus. Era da Universidade de Praga, nascida em 1373 na Boêmia, onde fez seus estudos, ordenou-se
adquirindo posteriormente uma grande popularidade com seus sermões, influenciados pelos pensamentos de Wycliffe. Suas críticas aos abusos eclesiásticos foram radicalizadas na obra de Eclesia sobre a Igreja. Ele uniu à reforma religiosa o espírito de independência nacional do Sacro Império, ganhando adeptos. Contudo, foi preso, condenado e queimado na fogueira em 1415 por decisão do Concílio de Constança, tornando-se herói e símbolo da liberdade política. No século XV, além do desgaste do clero devido à corrupção e aos abusos políticos cometidos, as profundas transformações que ocorriam na Europa deram espaço e força para os movimentos que questionavam a Igreja Católica. A burguesia estava insatisfeita com a postura da Igreja em condenar a usúria e a cobiça. A nobreza, camada que tinha interesse em se apossar das terras da Igreja. As monarquias nacionais tinham interesse em limitar os poderes temporais da Igreja em suas fronteiras. E o Renascimento, que estudamos já agorinha, contribuiu para uma aproximação entre fé e a razão e para a revisão de atitudes religiosas. No século XV, a Igreja Católica passava por uma intensa crise moral. Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483 em Eisleben, Alemanha. Preocupado com a salvação, o jovem Martinho Lutero decidiu tornar-se monge. Durante seus estudos, Lutero foi redescobrindo pensamentos bíblicos importantes que estavam à margem da vida da igreja naquele momento. Ele acreditava que a igreja precisava ser renovada e decidiu tornar públicas suas ideias. Embora tivesse sido pressionado de muitas formas, excomungado e caçado para abandonar suas ideias e os seus escritos, Lutero manteve suas convicções. Em pouco tempo, toda a Alemanha tomou conhecimento do conteúdo dessas teses e elas espalharam-se também pelo resto da Europa. Em vez de gerar um debate sensato, as 95 teses provocaram um tumulto. A Igreja Católica respondeu, exigindo que Martinho Lutero retratasse sua opinião e, quando se recusou, excomungou-o. Mas outras pessoas insatisfeitas com a Igreja Católica tomaram o lado de Martinho Lutero. O que começou como um debate sobre as indulgências rapidamente se tornou uma contenda sobre muitas outras doutrinas mais importantes. Várias igrejas novas surgiram desse movimento. As 95 teses abriram as portas da Reforma Protestante, para que todos tivessem acesso às escrituras que, até então, encontrava-se somente em latim. Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o idioma alemão, permitindo a todos um conhecimento que durante muito tempo foi guardado somente pela Igreja. Com um número maior de leitores do livro sagrado, a quantidade de protestantes aumentou consideravelmente e entre eles encontravam-se muitos radicais. Henrique VIII, rei da Inglaterra desde 1509, era católico, mas rompeu com o papado quando este se recusou a dissolver seu casamento com Catarina de Aragão. Ignorando a decisão papal, Henrique VIII casou-se em 1533 com Ana Bolena, sendo excomungado pela Igreja Católica. O soberano encontrava, assim, uma justificativa para impedir que o poder da Igreja ofuscasse a autoridade de um rei absolutista. Além do mais, os bens da Igreja passaram para as mãos da nobreza, que apoiava o rei. A oficialização do rompimento entre Henrique VIII e o papado deu-se em 1534, colocando a Igreja sobre a autoridade real. Nascia a Igreja Anglicana. Ulrico Zwinglio foi responsável pela fundação das Igrejas Reformadas Suíças. Ordenado sacerdote em 1506,
desempenhou com dedicação nas atividades pastorais, logo se tornou capelão. Chocou-se com certas práticas da igreja que até então não deveria ter notado, como o nível de superstição, o luxo e as práticas simoníacas, por exemplo. Isso veio a preparar suas futuras ideias reformadoras. Calvino nasceu na França a 10 de julho de 1509, em Noyon. Estudou teologia e depois direito. Seus interesses foram se direcionando para as escrituras religiosas. As influências primordiais foram provavelmente as do Novo Testamento grego de Erasmo e dos sermões de Lutero. Os escritos de Lutero iriam influenciar dali por diante tudo o que ele fez. Calvino passou a escrever a obra que veio a ser o livro-texto da Reforma Protestante, que continha as ideias fundamentais em que assentava o calvinismo. Lutero e Zwinglio tinham modificado radicalmente a antiga religião, mas faltava uma autoridade precisa, ideias organizadas e uma filosofia lógica. Calvino contribuiu com tudo isso e cristalizou a reforma. A Contra-Reforma ou Reforma Católica foi um movimento de reação ao protestantismo e de renovação da Igreja, ameaçada em sua existência pela Reforma, pela perda de fiéis e de boa parte de seus bens, deixando de receber parte considerável de seus atributos. A partir de 1534, os chamados papas reformistas, Paulo III, Paulo IV, Pio V e Gregório XIII, começaram a reagir contra os movimentos protestantes. A Igreja Católica procurou recuperar seu antigo poder por meio de uma ampla reforma assentada na Companhia de Jesus, na Inquisição e no Concílio de Trento. A Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1534, foi um dos instrumentos católicos mais importantes para atenuar os efeitos da reforma. Os padres jesuítas propagaram o catolicismo em várias partes do mundo, compensando as perdas havidas na Europa, cujo lema era lutar por Deus sobre o estandarte da cruz. A Inquisição, também chamada de Tribunal do Santo Ofício, criado no século XIII, foi restaurada para julgar e punir todos os que fossem considerados hereges, incluindo-se aí os protestantes. Nós estudamos a Inquisição nos capítulos anteriores e vimos que era um instrumento usado para perseguir os inimigos da Igreja. O Concílio de Trento, convocado pelo Papa Paulo III, foi o principal responsável pela reafirmação da doutrina católica e por acabar com os abusos morais e administrativos dentro da própria Igreja Católica. Chegamos ao fim da exposição do capítulo 4. O objetivo da videoaula era criar o contexto que sirva de fio condutor para a leitura do capítulo e a construção das atividades. Caso dúvida, me envie e-mails e não se esqueça de se orientar pelo roteiro de estudo que foi enviado para vocês. Um abraço do professor Pantaleão.